esse é um dos temas que a gente tem conversado nos nossos cultos matutinos, né? Antes de completarmos os 500 cultos, hoje já estamos em 562 cultos, né? Mas antes estávamos em vários temas e agora a gente tem aqui, a gente vai recolocando aqueles que a gente não concluiu, a gente vai, né, trabalhando neles. E aí a gente vem aqui para o joio. O joio explica a história. É fundamental a gente ver isso, para a gente compreender a história. O joio é essa parte, digamos assim, não salva dentro do cristianismo. São cristãos, mas não são salvos, não são guiados pelo Espírito, são carnais, são violentos, são pessoas que gostam de impor, não amar, mas impor. Ah, mas o que eu estou falando é a verdade, é o melhor, você tem que fazer. Isso é do joio. Jesus nunca agiu assim. Você tem a verdade, mas você não o outro não é obrigado a aceitar a sua verdade. Tá bom? Você deve amar o outro, mesmo não concordando com a sua verdade. É assim que é o trigo, tá? Mas o joio não. O joio é violento, ele é aquele que tem que ser do jeito dele, para ele a ideia dele é a melhor, tem que ser daquele jeito. Isso é próprio do joio. Então esse joio, ele explica muita coisa da história. Tem muita coisa na história aí, né, na história da humanidade, que é colocado, não, os cristãos foram jogados na cova dos leões, foi jogado nas arenas dos leões por causa de Cristo. Não, não foi por causa de Cristo. É por causa do joio que havia entre os cristãos. Eram rebeldes, porque Roma jamais jogaria na arena dos leões aquelas pessoas que, se bater numa face, ele dá a outra. Não colocaria lá. Se fosse obrigado a andar 1 milha e andasse 2, nunca iria para a arena dos leões. Compreende? Aquele que quer para os outros o que gostaria para si, esses nunca. Mas sabe quem é que iria? Aí foi todo mundo, porque a Roma não ia dizer, não, isso aqui é joio, bota na arena. Não, isso aqui é trigo. Isso aqui não. Não era assim. Todo mundo. É cristão? Joga lá dentro. Houve muitos casos que nós fomos também jogados desse jeito, porque nós estávamos envolvidos, o joio estava envolvido com os judeus. Os judeus eram rebeldes e Roma entendia assim. E acontece que os romanos entendiam que o cristianismo era apenas mais um grupo que fazia parte do judaísmo. Então, a gente também era perseguido. Quando os judeus foram expulsos lá de Jerusalém no ano 70, né, por Tito, né, que depois se tornou imperador, quando os judeus foram expulsos, os cristãos também foram. Por que os cristãos foram? Porque os cristãos estavam, né, entendidos por Roma como sendo um grupo que pertencia ao judaísmo. Era apenas mais uma seita. Tá bom? Mais uma seita. Então vamos ver aqui o que é que a gente lembra hoje da história. O joio nas religiões e marcas malignas, né? E suas marcas malignas. Então aqui tem assim, a sequência histórica é assim, o Espírito convence todo mundo do pecado, a gente já viu isso bem, né? O Espírito convenceu e convence todas as pessoas do pecado. Uns desses ignoram, ficam indiferentes, deixam para depois, não ligam. Não, eu sou pecador, mas tudo bem, e não liga, né? Esses ignoram. Mas outros respondem com religiosidade. Então, eu sou pecador? Sou. Estou convencido disso? Estou. Eu quero mudar. Eu não quero ser assim, eu não quero desagradar a Deus, ou por medo, eu tenho medo que Ele me castigue, eu quero ser abençoado, tem vários motivos, mas eu não quero continuar desse jeito. Aí eu vou praticar agora uma religiosidade, 2 tipos de religiosidade. Uns, que é o joio, né? Eles percebem que sozinhos eles não podem, aí eles pedem a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo vem e trabalha essa pessoa. Aliás, desculpa, isso aí é o trigo. Aí ele pede a ajuda do Espírito e o Espírito trabalha. O joio não.
O joio quer ser religioso do jeito dele. Não, eu reconheço que sou pecador, eu quero mudança, mas tem que ser do meu jeito. Eu não vou deixar, eu não quero, eu não preciso. Eu não quero também ser assim, né? O espírito sem o meu controle. Não, vai ser do meu jeito. Esses são o joio. Não são salvos. São religiosos, mas não são salvos, porque sozinhos eles não conseguem produzir essa salvação. Então está aqui, esse é o primeiro aspecto. Religiosidade parecidas se juntaram em religiões. Então, numa determinada sociedade, eu comecei a praticar a minha religiosidade e outros perceberam que são mais ou menos, eles pensam e gostariam de fazer a mesma coisa que eu. Aí a gente vai juntando, vai botando mais gente e a gente vai instituindo uma religião. Então, a religião ela é posterior às religiosidades das pessoas. Tá bom? Toda religião tem joio e trigo. Toda religião tem joio e tem trigo. Mas não é só religião, tudo. Toda profissão tem joio e trigo. Toda família tem joio e trigo. Joio e trigo está em todo canto. Tá bom? Então, mas na religião também. Toda religião você tem gente realmente atuada, abençoada e usada pelo Espírito Santo. Mas você vai ter gente que vai querer desenvolver sua própria religiosidade, né? Nem que para isso tem que fazer exatamente o que não é agradável a Deus. É o que acontece com o joio. Então, a religião em si, ela é neutra. Toda religião, qualquer religião, nem é boa nem é ruim. Ela é apenas uma religião, ela é neutra. Agora, o trigo, ele usa a religião para o seu bem e para o bem das outras pessoas. Tá bom? Ele usa a religião nesse sentido. Ele imita Jesus cada vez mais e de maneira espontânea, porque acontecem mudanças no coração dele. É a banda sadia de qualquer religião. Como é que eu sei que é sadia? Como é que eu sei que parece com Jesus? Quanto mais você está interessado no bem do outro, você atua para ser bênção na vida do outro, mais sadio você é, não é? E você faz isso porque é sadio. O joio não. O joio usa a religião contra si e contra os outros. Ele usa a religião para ele mesmo se auto-perseguir, para ele mesmo ficar desorientado, fanático, ele mesmo se cobrar, ele mesmo se intransigir, não é? E ao mesmo tempo ele faz isso com os outros. A religião para ele é uma prisão. Ele entra na prisão para sofrer o que a religião pode oferecer para ele, né? Ele agrada a si e desagrada a Deus, porque não consegue agradar a si e a Deus. Então, ele termina sendo desagradável a Deus. E isso também é de maneira espontânea. Inconscientemente, ele faz isso, alienadamente, e também ele é manipulado. Por causa disso, ele é manipulado por outro joio. Então, o joio mais inteligente vai usando o joio desinteligente, né? Para fazer, olha, você tem que ser assim, você tem que fazer assim. Aí o joio, que não é trigo, porque não é guiado pelo Espírito, termina seguindo as orientações daquele joio mais perspicaz, digamos assim. O joio em si, ele é violento. Essa é outra marca séria. Ele é violento. Ele acha que tem que resolver as coisas na bruta, na obrigação. Todo mundo tem que fazer do jeito dele, como ele pensa, etc. Ele é violento, tá? E ele assume a liderança da religião e até do cristianismo, né, de maneira direta ou indireta. Direta quando ele se torna mesmo o líder. E indireta quando ele é tão violento que o líder termina deixando de fazer o que ele entende que Deus quer para poder ficar tudo em paz dentro do grupo. Então vão fazer como o joio está querendo, para poder haver paz na relação do grupo. Banda maligna de toda e qualquer religião. Esse é o joio, né? E aí isso é um preâmbulo, é um início para a gente compreender por que o joio explica a história. Tá bom? Então esses são aspectos que a gente chama atenção hoje. A gente fica por aqui, a gente louva a Deus por tudo que a gente viu e amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta.
Tá bom? Que Deus abençoe você nesse dia e use muito você para a glória dele nesse dia, tá? Deixa eu botar aqui uma musiquinha e a gente vai encerrando. Um abraço, Deus continue abençoando e usando você.